Flamengo. Salve, salve galera, salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL Flamengo, que você acompanha todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Hoje eu estou aqui mais uma vez com o nosso ilustre convidado, nosso setorista de Flamengo, Léo Burlá. Fala, Léo, tudo bem? Fala, Pedro, tudo bem? Vamos lá, vamos falar bastante sobre o Flamengo, semana animada, Ceni fora ainda. Vamos lá, vamos ajudar aí literalmente a iluminar um pouco esse assunto aí. Vamos lá, e todas as semanas têm sido bastante animadas, né, Léo? Eu vou começar perguntando para você, a gente teve aí uma estremecidazinha entre Flamengo e o Gabigol por causa da situação dele se apresentar depois dos jogos das eliminatórias. Você consegue explicar um pouquinho para a gente o que aconteceu? Na verdade, assim, de certa forma, é uma comédia de erros, assim, porque tem aí também um equívoco, não vou chamar de equívoco, mas tem uma falta de comunicação de parte do Departamento Médico do Flamengo, que com o jogador, pelas informações que nós temos, que a gente levou ao ar, eu e o Rodrigo Matos, semana passada, disse para o jogador que estava tudo bem, que ele podia ser liberado, que era um edema realmente, tudo mais. Só que aí, na hora de comunicar a direção do Flamengo, disse que não tinha liberação nenhuma, ou seja, rolou um ruído e pegou muito mal, cara. Pegou muito mal, assim, a direção do Flamengo está muito incomodada, ficou muito incomodada. A multa ao jogador é iminente, eles estão vendo ainda de que forma que isso vai se dar. O jogador, por sua parte, tenta puxar a corda para o lado dele e brecar essa multa, mas eu não acredito que ele vá ter sucesso. De todo modo, assim, é um episódio que desgasta um pouco a relação, sim, cara. E ainda tem um agravante que o Gabigol, 2 dias depois, foi lá e jogou pela seleção, né? Até gol ele fez. Uma pessoa do Flamengo até falou em tom de brincadeira para mim, cara, edema. Se você for fazer um exame agora em todos os jogadores que estão aqui, todos vão ter um edema. Dificilmente um não vai ter. Que é quase que parte da rotina do jogador, parte do dia a dia do jogador. Então, assim, pegou realmente muito mal. Agora, você acha que isso pode ser uma questão mais para o futuro ou aquela coisa, uma multa, o jogador também dá uma chiada, mas daqui a um mês está tudo bem, todo mundo esqueceu isso? Olha, eu acho que assim, a multa, até as informações que eu tenho, vai ocorrer a multa. A gente não pode esquecer que o Gabigol está na Copa América. E assim, não podemos descartar de forma alguma uma saída futura do Gabriel, caso ele faça uma Copa América excepcional, sabe? Embora a competição tenha perdido importância, por tudo que a gente já sabe, mas ainda assim ele está vestindo a camisa da seleção brasileira. E eu não seria uma surpresa para mim se eventualmente pintasse alguma coisa muito boa e se for muito boa, o Flamengo conversa sem menor constrangimento. O Flamengo que acabou de negociar o Gerson, né? O Gabigol tá numa baita vitrine, que é a Copa América. O Pedro depois vai jogar a Olimpíada. Quer dizer, podem vir aí os europeus como aves de rapina aí em cima do Flamengo nos próximos meses e pode ter uma abundância de propostas, né? Eu acho que é uma coisa que é totalmente possível. Isso é totalmente possível, com certeza, mas a realidade é que o Flamengo vive um pouco essa sombra do tal mercado europeu desde 2020, desde que o Flamengo virou 2019 jogando aquele futebol com aquele time. Então sempre houve um pouco essa, vamos dizer, não sei se temor é a palavra, mas sempre houve essa expectativa de que clubes europeus viessem em busca desses jogadores. E o Flamengo aí tem um mérito incrível, na minha opinião, que
Se a gente parar para pensar, o Flamengo passou ileso por 2020, óbvio que tem a Covid, que ajuda a explicar também, tem a crise econômica, isso tudo pesa muito. De todo modo, o Flamengo, com exceção do Pablo Mari e do Rafinha, que quis sair, que recebeu uma proposta da Grécia e quis sair, o Flamengo manteve aquele time inteiro, né? O que a gente pensar em termos de futebol brasileiro é um grande feito, né? Não só manteve, como melhorou o time. Trouxe o Pedro, trouxe outros que não deram tão certo, mas vamos colocar o Pedro como um exemplo aí de negócio bem sucedido. E agora saiu o Gerson, que está totalmente dentro da conta, assim, está totalmente dentro do previsto. Não surpreende, não. Eu acho que sempre que você monta um grande time no Brasil, você está sujeito a isso. Eu acho que é uma coisa que a diretoria do Flamengo sempre teve no radar, né? Que o momento assim viria. Acho que é o que você falou. Acho que manter esse time junto tanto tempo já é um feito, né? Eu acho que é evidente que esse time não vai ser eterno. Claro. E assim, Pedro, só para pontuar mesmo, são 3 temporadas iniciando praticamente com o mesmo time. Se você considerar aí, gente que começou desde o iniciozinho de 19 já estava lá. Diego Alves, Rodrigo Caio, Gabigol, Arrascaeta. A gente já está falando de meio time quase. Você manter um time desse padrão por tanto tempo é um feito no Brasil. É uma coisa bastante rara mesmo. Eu diria que 3 temporadas para futebol brasileiro é uma eternidade. Eu não consigo. Eu acho que do meio da primeira década dos anos 2000 para cá, isso está se tornando cada vez mais raro, né? É muito raro. É raríssimo. Eu acho que aí vale, a gente pontua tantas coisas contrárias à direção em alguns momentos, mas nesse caso eu acho que vale um aplauso, sabe? Porque é um trabalho notável, realmente. Você manter um time desse tamanho, com esse custo também, né? Sem atrasar salário, conseguindo honrar compromisso e mais, e ganhando, né, cara? Isso é um feito realmente muito grande para o que é o futebol brasileiro atualmente, de exportação de atletas o tempo inteiro, de atraso de salário, de falta de estrutura. O Flamengo consegue bater de frente de uma forma notável, na minha opinião. Eu concordo com você. A gente está falando aqui dessas vitrines, né, do Gabigol na Copa América, o Pedro daqui a pouco na Olimpíada, e esses desfalques, né, que isso tem causado pelo Flamengo. É um tema aí que a gente discute bastante aqui no futebol brasileiro, mas me parece incontestável que o Flamengo é hoje o time mais prejudicado do país, com esse combo Copa América Olimpíada aí. Eu acho que é difícil de discordar disso. Acho que, inclusive, é essa avaliação do próprio Flamengo, né, Léo? O Flamengo não esconde de ninguém que está se sentindo absolutamente prejudicado. E eu acho que o Flamengo está agindo dentro do direito, dentro da legalidade, sabe? Ouvi muita gente questionando, mas na hora assinou o regulamento. Mas, assim, isso é até uma grande ignorância, porque o Flamengo não assina regulamento geral da competição nenhum. E nem o Flamengo, nem o Atlético, nem o São Paulo, nem o Palmeiras, nem o Vasco, nem ninguém. E tá lá, é artigo 1, salvo engano, que a CBF deve manter a isonomia das competições, a igualdade de condições, tá. O Flamengo tentou um caminho do diálogo com a CBF e foi ignorado por 9 dias. Diante disso, acho perfeitamente compreensível o Flamengo tentar via judicial, né, ingressar com a medida inominada no STJD, que, aliás, vai ser julgada na quinta-feira no Pleno. O Flamengo não acredita muito que vá ter sucesso, mas aí você sabe como funciona também. Tem horas que você entra, às vezes, até para perder mesmo, para marcar posição, para fincar uma bandeira ali, para marcar um território. E o Flamengo está muito prejudicado, sabe? Se a gente contar, não vou nem botar Covid,
porque aí Covid é um evento extra, vamos ficar só no campo e bola ali. Isla, Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro, tem o Pires da Mota, que está voltando para o Flamengo, mas que também está no Paraguai, é uma opção, uma alternativa a menos para o Rogério. A gente está falando de meio time, né? E desse meio time aí, 4 titulares absolutos, né? E o Rodrigo Caio que foi e se lesionou também, né? Exato, que até jogou no domingo, jogou muito bem. Ainda teve o Rodrigo Caio, que ao menos o Rodrigo Caio está em condição de jogo. E a gente está falando não é de ninguém, né? É do Arrascaeta, é do Gabigol, é do Everton Ribeiro, sabe? São caras que qualquer time do mundo fazem uma diferença brutal quando estão jogando. Ainda mais juntos, porque esse time do Flamengo é muito conjunto também, né? Esse time ganha muito pelo conjunto, pelo entrosamento, pelo olhar mesmo. Espinha dorsal, né? Ô, Léo, eu vou te pedir um minutinho, a gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Salve, salve, galera! Estamos de volta aqui com o podcast UOL Flamengo e discutindo aí os desfalques que Copa América, daqui a pouco Olimpíada, causam no Flamengo, que está efetivamente tentando suspender, né? Isso é uma suspensão do brasileiro que o Flamengo está pedindo no STJD, né, Léo? Quinta-feira vai ser julgado no pleno a suspensão do brasileiro enquanto a Copa América estiver em curso no país. O Flamengo alega que em 2019, que houve a Copa América no Brasil, as competições foram suspensas. Foi até nessa janela que chegou o Jorge Jesus e teve dias de ouro para trabalhar e começar a implementar a mentalidade de jogo, etc., que deu no que deu no fim das contas. Eu acho que assim, as bases do Flamengo são até sólidas, sabe? A base de argumentação do Flamengo é até bem sólida. Só que paralisar o campeonato agora é pegar um calendário que já é um horror e transformar ele em algo praticamente impossível de ser remediado, né? E aí eu te pergunto, Léo, esse esforço, essa indignação do Flamengo, ela para no STJD? Porque eu lembro, né, você deve lembrar também, do ano passado, aquele episódio envolvendo o jogo entre Palmeiras e Flamengo, que teve ação na Justiça Comum, né, do presidente do Sindeclubes, que era o José Pinheiro dos Santos, que era funcionário da segurança do Flamengo. Existe alguma chance da gente, você acha, partir para uma batalha judicial ou dessa vez a coisa deve parar por aí? Tenho a impressão que a questão se esgota aí, Pedro. Eu tenho a impressão que a questão se esgota aí, até para você não ficar batendo a cabeça na parede, sabe? E só se prejudicar e só se desgastar mais. Eu acho que o recado está dado, sabe? O Flamengo fez o que lhe cabia, o que ele entendeu que lhe cabia. Não acho que vá haver desdobramento depois desse julgamento de quinta-feira no pleno, não. O Flamengo tem conseguido, né, nesse comecinho de brasileiro, ao contrário de outros clubes que estão aí com menos problemas causados pela Copa América, ter um bom começo, né? São 2 vitórias. Se você for analisar, o Palmeiras está bem pressionado, teve um começo ruim, fez só 4 pontos. O São Paulo teve um começo muito ruim. Então, quer dizer, o Flamengo está fazendo a parte dele, né, dentro de campo e se protegendo aí para uma sequência complicada, né, com os desfalques que deve durar aí, imagino, até o fim da Olimpíada, mais ou menos, com alguma medida de desfalque. Eu acho que essa é a grande notícia, né? O Flamengo está conseguindo dar respostas excelentes, né? Vamos botar aí esses 3
Vamos colocar desde o jogo contra o Coritiba pela Copa do Brasil, que o Flamengo ganhou de 1-0 em Curitiba e ganhou agora de 2-0 do América Mineiro. É importante pontuar, não foram adversários que causaram uma enorme dificuldade, porém, também muito devido ao jogo que o Flamengo apresentou. O Flamengo, nos 2 jogos, foi completamente soberano, deu a temperatura que quis para os jogos, sensação que deu nas 2 partidas aqui, ganhou do jeito que quis, a hora que quis, mas isso não apaga o feito do Flamengo tá conseguindo atravessar esse período muito difícil, eu diria até um período chave do ano, né? Se o Flamengo conseguir sobreviver a essa tempestade, é difícil a gente não imaginar que o time vai chegar no fim do ano brigando pelas competições. É um jogo muito bom domingo, muito sólido, sabe? E também agora, com essa turma toda fora, você acaba tendo que recorrer a meninos da casa também, que não estão... Fora o Mateuzinho e o Muniz, que já estão jogando entre os titulares, mas muitos rostos não estão conhecidos. Rian Luca, Thiaguinho, Max, é uma molecada que agora está vendo uma brecha que é meio impensável nesse Flamengo, né? Com tanto cara bom, com tanto craque, é dura a vida dessa turma. Então, eu acho que vale um elogio. Cara, o jogo do Flamengo domingo foi muito bom, botou o América no bolso e agora vai jogar contra o Coritiba amanhã, quarta-feira, né? No Maracanã, e acho que imaginar algo além de uma vaga do Flamengo seria considerar uma zebraça, assim, muito zebra. Acho que o Flamengo é absolutamente favorito e com 1-0 na conta também, então imagino que o Flamengo vai ganhar ou vai passar por mais essa e ganha mais fôlego para a sequência. E você sabe, assim, time vive de vitória. À medida que o time vai ganhando confiança, embala. É assim que funciona. Sim, você citou aí que talvez não tenham sido jogos tão difíceis, mas os supostos rivais, né, do Flamengo aí tem sofrido, tem perdido pontos importantes, né? O Atlético Mineiro perdeu para o Fortaleza em casa, o São Paulo perdeu para o Atlético Goianiense. Tem sido um começo difícil para todo mundo e menos difícil para o Flamengo do que a gente imaginava, né? Considerando um time desfigurado. Eu acho que o recorte do momento é muito favorável ao Flamengo, sabe? É o Grêmio perdendo ponto, é o São Paulo perdendo ponto, é o Inter demitindo técnico, é o Palmeiras patinando. Aí tem o Atlético Mineiro, que pelo menos nesse iniciozinho de campeonato, é quem parece que vai chegar com fôlego no fim. Mas tem muita coisa, óbvio, mas também é aquela coisa... É aquela armadilha do brasileiro, né? Você começa a perder no início, aí o pessoal fala, não, tem muito jogo. Só que o Inter perdeu o campeonato ano passado porque não ganhou um ponto a mais, né? Então, assim, esse jogo da segunda, da terceira rodada, no fim, matematicamente falando, ele tem o peso do jogo da 38ª. Então, assim, o Flamengo vai botando pontinhos no bolso e vai mostrando que é postulante ao tricampeonato. E aí você imaginar o Flamengo vivo nesse trecho duro da temporada. E aí, de repente, você tem o acréscimo de Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro, Isla. Aí, realmente, é um indício muito forte de que o time vai brigar em cima o tempo todo. Pois é, esses jogadores voltando e para retomar aí o trabalho do time que já tiveram numa liderança, numa vice-liderança do brasileiro, é difícil pensar nesse time sendo parado, né? Claro, a gente precisa chegar lá primeiro, mas é difícil pensar que o Flamengo não vai chegar muito forte na disputa desse brasileiro, né? E é muito provável você imaginar também que vão chegar 2 jogadores, que sejam 1, 2, e o Flamengo hoje em dia, se for para o mercado, não vejo o Flamengo gastando bala à toa, sabe? Vai tentar trazer alguém que vai qualificar de fato, sabe? Você agora tem a saída do Gerson, mas também tem a boa notícia que o Thiago Maia vai se aproximando do retorno, né?
lesão gravíssima no joelho. Eu acho ele um jogador muito bom, muito bom. Tem que ver agora a questão física, que é difícil para todo jogador, mas eu acho que o Flamengo está dando sinais bem fortes de que 2021 vai ser um ano de alegria de novo para o torcedor. É isso aí, Léo. Muito obrigado pela sua participação. A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do nosso podcast UOL Flamengo. Teve a apresentação minha, Pedro Lopes. Hoje eu contei aqui com a participação do nosso repórter Léo Burlá, a edição de áudio do Amer Menegassi e a coordenação é do Bruno Doro e da Juliana Carpanese. É isso aí. Sigam aqui com a gente. Na próxima terça-feira a gente está de volta com muito mais informação e opinião sobre o Flamengo. Muito obrigado pela companhia.